Olá, eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp em Pauta. Nosso tema é cuidados paliativos. Provavelmente você já ouviu falar, até porque agora é muito mais comum esse termo e a gente vai conhecendo sobre ele, mas tem muita dúvida, muita gente tem dúvida. A Assembleia Legislativa de São Paulo tem uma comissão de saúde para tratar destes temas e hoje a gente convidou dois especialistas para falar sobre cuidados paliativos para a gente entender. É uma conversa que tem que ter com os familiares, com o paciente. O hospital precisa estar pronto, né, para isso. É só para doenças crônicas? É em algumas faixas etárias ou várias faixas? A gente vai entender tudo isso com os nossos convidados. Aqui com a gente, a doutora Rosmary Arias. Ela é médica geriatra e é vice-presidente da SBGG, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Seção São Paulo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço o convite. Espero que a gente possa trazer muitas informações importantes para todos. Com certeza, estou bastante curioso. E também o Dr. Bruno Eduardo de Menezes, ele é médico clínico pela Santa Casa aqui de São Paulo e é pós-graduado em geriatria e gerontologia. Obrigado pela sua presença, doutor. Eu que agradeço o convite e fico feliz de estar aqui para discutir essa temática tão importante e urgente para a gente. Muito bem, é um prazer tê-los aqui. Doutora Rosmary, vamos começar conceituando, né? Porque é um termo que já está mais divulgado, né? Os cuidados paliativos, né? Como é que a gente pode conceituar? Bom, o cuidado paliativo, ele é toda a ação que diz respeito a diminuir o sofrimento de determinada pessoa que seja portadora de uma doença crônica, ameaçadora da vida, e em vários sentidos, em vários aspectos, não só ofertando alívio do sofrimento e bem-estar físico, espiritual, psicossocial. Então, o foco do cuidado paliativo é olhar o indivíduo como um todo, observar quais são os seus sintomas, sinais da doença que pode potencialmente ameaçar a sua vida e trazer o alívio a esse sofrimento. Muito interessante. Doutor Bruno, pelo que a doutora falou, eu acho que isso tem muito a ver com uma questão de humanização, né? E nesse aspecto, é um olhar que o hospital tem, que o médico tem, que o familiar tem, é muito abrangente, né? Para saber sobre cuidado paliativo, né? Com certeza. E acredito que essa seja uma deficiência não só social de entendimento em relação à finitude, como lidar com as situações de vida e ameaçadoras à vida, como a doutora Rosmary colocou, mas também da formação médica que ainda não coloca isso como algo primordial dentro da nossa formação. Então, a gente não tem tanto contato com um cuidado que seja voltado para a pessoa, a gente se forma voltando nossa atenção para a doença. E o cuidado paliativo é exatamente esse momento em que a gente foca diretamente na pessoa e o que ela entende para ela enquanto valor e o que ela quer dos últimos momentos da vida dela, e a gente diminui um pouco da visão da doença, porque naquele momento a doença realmente já talvez não tenha uma cura de fato, que a gente pode aliviar sintoma ou alguma outra medida que vai trazer o mínimo de conforto ou o máximo de conforto para esse paciente. Doutora, para a gente não ficar só aqui na questão abstrata, que é difícil de entender, a senhora atua em São Paulo, né? Sim, São Então, Paulo. eu estava lendo na internet que a senhora é especialista aí na terceira idade, né? No Brasil é já a partir de 60, né? E na Europa é 65, enfim. Mas o que a senhora vê de prática ali no consultório, onde a senhora atende? Quais são as maiores dificuldades? Seja o olhar médico, é a questão familiar, é ouvir o paciente para esse momento, para caracterizar. Como é que é esse universo? Muito bem, acho que a sua pergunta foi extremamente importante, porque dentro da prática médica como um todo, acho que o principal, talvez, desafio para o médico é ouvir o seu paciente, né? Então, o que vai além, muitas vezes, daquelas palavras que ele está te trazendo, porque muitas vezes o sofrimento dele ou algo que o está incomodando está por trás disso, né? Na geriatria, nós lidamos com as mais variadas doenças, né? Sobretudo, a gente lida com uma doença que vem crescendo muito em termos de prevalência, que é os quadros demenciais, são os quadros demenciais, a doença de Alzheimer, enfim. Então, nós, enquanto geriatras, lidamos muito com esse paciente portador de uma dificuldade neurológica, de uma doença neurológica progressiva e incurável.
Dentro desse contexto, ouvir o paciente desde o início do seu diagnóstico é extremamente importante. E daí eu quero fazer um adendo ao que o Bruno comentou. Muitas vezes vem daí algumas escolhas, algumas decisões que a pessoa traz para o seu futuro de vida, ou até mesmo para o seu fim de vida. Obviamente, a família do paciente, o contexto social, aí ele é de suma importância. A gente precisa abordar a família desde o começo, durante as nossas consultas, para conversar um pouco sobre os diagnósticos e, dentro desse contexto, como a gente está falando, principalmente da doença neurológica crônica, sem possibilidade de cura, né? Que é, por exemplo, a doença de Alzheimer. Então, a nossa prática clínica ela é bastante ampla, né? Nós vemos doenças de vários pontos, doenças cardíacas avançadas, doenças pulmonares, doenças neurológicas, câncer. Então, a prática do geriatra, ela envolve todos esses aspectos, você olhar todas essas doenças e outras mais, né? E muitas vezes você vai estar diante de um idoso que a gente fala robusto, ou seja, um idoso mais saudável, que pode até trazer para você algumas coisas do tipo, olha, eu gostaria de escolher como eu quero ser tratado no futuro, ou muitas vezes você recebe pacientes idosos bem mais fragilizados, que já não têm alguns poderes de decisão, e que a família vai fazer esse papel de decidir algumas coisas, né? Então, o papel do geriatra é também, por que não, de gerenciamento dessas opiniões, dessas falas e, sobretudo, da escuta do paciente. Acho que é um dos maiores desafios do médico e a nossa especialidade tem muito disso. A gente parar para ouvir o nosso paciente. Doutor, eu estou entendendo que é preciso um preparo da psicologia também, né? Eu não sei se as faculdades, elas, pelo menos geriatria ou gerontologia de vocês, tratam disso, porque é preciso conversar com o paciente, com a família, e é preciso saber perguntar, porque uma coisa é você chegar e falar assim, o que a senhora acha, o que o senhor acha, tá confortável, mas assim, você pode induzir perguntas que a pessoa fala, não, para mim, dependendo de como você faz a pergunta, você vai ter uma resposta. A pessoa vai falar assim, realmente, para mim, tá bom, vamos terminar por aqui. A outra vai falar, não, quero viver muitos anos, mas se você induzir da forma diferente, né, tem essa questão também, com né? Certeza, com certeza. Você tocou num ponto que é muito importante, que volta naquela outra questão que a gente estava comentando, da deficiência na formação médica, no componente humano, porque como a gente ainda é voltado muito para a doença, quando a gente traz esse questionamento, se o médico não tiver efetivamente aberto a ouvir o seu paciente, facilmente ele vai induzir para uma proposta de tratamento que não leva em consideração que aquela doença é potencialmente irreversível. Como a gente ainda é muito voltado para a doença, pode ser que a gente em determinado momento, se não souber fazer a pergunta da forma correta, visto que esse viés já está intrínseco a gente, de querer a todo custo tratar a doença e não aquela pessoa, a gente não ouça o que de fato ela está falando. E nessa pergunta acaba induzindo uma medida potencialmente desproporcional para a doença que aquele paciente tem. Entendi. Essa clareza é importante, né? A doutora falou do Alzheimer, eu fiz um programa aqui e achei um dado bem estarrecedor, a partir, salvo engano, dos 75 anos, uma em cada duas pessoas terá o Alzheimer, né? Até eu fui ver, pesquisei, falei, mas tem X milhões, mas tem 7 bilhões no mundo, fiz as continhas lá, procurei, porque nessa faixa etária, né, vai reduzindo o número de habitantes, enfim. Tem essa dificuldade, né, doutora, dessa conversa, assim como às vezes não se fala da questão financeira, né? Pô, vai falar da avó que tem que vender a casa, tá querendo matar a avó, né? O pessoal fala isso brincando, né? Deixa isso lá para frente, aí dá um problema. Essa questão da finitude também, eu não sei se é só no Brasil, a gente tem dificuldade de conversar, né? Sim, isso é uma coisa nova, né? E até recentemente, vou dizer recentemente, em torno de, vamos dizer, uns 10 anos, 8 anos, né? Que a gente vem ouvindo sobre alguns termos, algumas palavras que acabam se tornando um pouco mais familiares para nós. Uma dessas expressões é o que a gente chama de diretivas antecipadas de vontade. O que é isso?
justamente a gente vai, através desse processo de comunicação, de construção de comunicação com o nosso paciente, entender a forma que ele gostaria de ser tratado, caso ele fosse defrontado a uma doença irreversível, incurável, ou até mesmo como ele gostaria de ser tratado perante a morte, né? Como ele gostaria de ser conduzido perante a morte iminente, né? Então, essas decisões, essas prospecções, a gente vai tomando contato aos poucos. Como o Bruno comentou, nós não somos ensinados a isso. A nossa faculdade, ela fala pouco sobre isso, né? Então, a gente vai aprendendo também com a forma que nós conversamos com os nossos pacientes. Dessa maneira, essas diretivas de vontade, elas podem ser construídas com o paciente enquanto ele é lúcido, ele tem capacidade de decisão, né? E muitas vezes, quando você já chega em algum momento da doença onde o seu paciente não consegue mais ser lúcido o suficiente para isso, a gente precisa, muitas vezes, ouvir o familiar e perguntar a ele, né, se o paciente trazia algum valor nesse sentido do que gostaria de viver ou não viver, passar ou não passar, né? E daí você vai construindo isso. Obviamente não é uma coisa que se constrói em um encontro apenas, em uma consulta. É uma coisa que é conversa, né? literalmente construída. Doutor Bruno, quando começar o cuidado paliativo? Quando a gente entender que aquela doença é potencialmente irreversível ou não é passível de cura. As doenças crônicas, como a doutora está bem citando aqui, são uma ótima janela de oportunidade para a gente elaborar a questão do cuidado paliativo com um tempo mais prolongado. Exatamente para aquela questão que você comentou sobre como direcionar a pergunta e o suporte psicológico que eu vou fornecer a partir do momento que eu trago essa pergunta, poder ser elaborado progressivamente. Então, se em um determinado momento o paciente, dentro da sua lucidez, acredita que ele não deseja ser entubado, se for um caso, de ele evoluir com uma insuficiência respiratória, o pulmão não funciona por si só. Será se eu quero que uma máquina faça isso por mim? Em momentos diferentes da vida, pode ser que ele tenha diferentes visões dessa mesma situação. Isso precisa ser construído progressivamente. Se eu tenho a oportunidade de fazer um cuidado longitudinal com o meu paciente, eu consigo ir elaborando junto dele, entendendo os valores dele para saber o que faz sentido e o que não faz, se chegar a esse momento mais delicado no futuro. Mas é diferente a situação, por exemplo, que eu trabalho dentro da enfermaria de geriatria, em que eu não fiz o vínculo com o paciente passado, eu estou lidando com a situação aguda de doença e, por vezes, é necessário elaborar, naquele momento, se ele vai ter indicação ou não de medidas mais invasivas. E o significado de invasivo tem para uma pessoa, enquanto doente, portadora daquela doença, e o quanto invasivo tem de agressivo para a família que está ali em volta, são visões completamente diferentes, como também é diferente da minha visão em relação ao que é invasivo ou não. Então, dependendo do momento onde você está abordando a doença e a finitude daquela pessoa, a forma como você vai conduzir essa conversa também vai precisar ser diferente. Uhum. Eu estou entendendo aqui, né, doutora Rosemarie, porque existe a questão, até a crença religiosa da própria pessoa, se ela acredita em outra vida, se ela não acredita, né? Mas a senhora destacou muito importante do que o paciente quer, né? Porque às vezes o paciente quer uma coisa, a mãe, o pai, o irmão, o filho quer outra coisa, né? Então isso tem que ficar bem claro, né? Fique à vontade se a senhora quiser comentar isso, mas eu queria saber um pouquinho também do papel do geriatra no cuidado paliativo. Sim. Do que você comentou, acho que é extremamente importante a gente salientar aqui, né? Um dos maiores princípios que a gente tem, seja no cuidado paliativo, na bioética, enfim, é a autonomia do paciente, né? Então, enquanto ele tem essa lucidez de escolhas, de decisões, a primeira pessoa que a gente precisa levar em consideração é ele, né? Independente, muitas vezes, vou te dar um exemplo muito, muito clássico, muitas vezes você está diante de um paciente que tem um câncer e daí ele não quer fazer a quimioterapia. E você, como médico, fala, poxa, mas tem uma quimioterapia que você pode fazer. Mas ele fala, não, a minha escolha eu não quero. Né? Então, a partir disso, a gente precisa, muitas vezes, passar um pouquinho sobre o que a gente julga, né, positivo para o paciente. Sim. E acatar, né, essa decisão. E daí, nesse contexto, ofertar
o cuidado que ele precisar e o controle de sintomas que ele precisar. Sua pergunta foi sobre o papel do geriatra no cuidado paliativo. Eu acho que a gente casa muito essas duas especialidades, né? Porque o geriatra ele vai lidar com a parte mais final da vida. Né? Uhum. Então, muitas vezes nós nos deparamos com pacientes que já têm há muito tempo uma doença crônica, né? E ela vai caminhando, vai evoluindo e talvez justamente essa linha, né, que a gente junta as duas especialidades. A gente está diante de uma doença crônica que muitas vezes descompensada pode levar à morte, que necessita de cuidados de sintomas. Então, acho que o papel do geriatra é muito próximo. Entendi. O geriatra vai ver, assim como o clínico, várias doenças que podem estar associadas. Então, a gente pode ter um câncer em alguém que tem uma insuficiência cardíaca. A gente pode ter uma demência, uma doença de Alzheimer, em alguém que tem um câncer. Então, acho que é justamente a habilidade de ver todos esses pontos, né? Uma doença crônica, que pode trazer sintomas, que necessita de cuidados a longo prazo, né? Muito bem. Doutor Bruno, dá para diferenciar os cuidados paliativos para os cuidados de final de vida, assim? O cuidado paliativo ele vai ser instituído e vai ser ofertado a partir do momento que a gente entendeu que uma doença é incurável. Então, eu vou focar em qualidade de vida, controle de sintoma, mas não necessariamente essa pessoa está em fim de vida. Uma pessoa em cuidado paliativo, inclusive, pode prolongar o seu tempo de vida se a gente não fizer alguma conduta que seria indicado no outro cenário. E aí, a partir do momento que eu proporciono qualidade de vida, ela consegue, inclusive, viver mais tempo. Um bom exemplo disso são os cânceres, por exemplo, em que algumas quimioterapias são agressivas e se a gente dá por exemplo, na terceira, na quarta linha de tratamento, entendendo que ela está sendo mais agressiva do que potencialmente trazendo cura para aquele paciente, eu freio na minha proposta terapêutica, eu posso dar até não só uma qualidade de vida maior, como um tempo de vida maior também. Então, o fim de vida é um momento em que talvez melhor se aplique o cuidado paliativo. Eu estou entendendo que aquela pessoa está em fim de vida e eu vou controlar o sintoma da melhor forma possível para que sua passagem seja o mais branda e suave e serena possível, mas ele pode ser controlado desde antes e não necessariamente nesses últimos momentos da vida. Entendi. Doutora Rosemary, quais os sintomas que são comuns no gerenciamento dos cuidados paliativos? Eu tenho alguns exemplos aqui: dor, falta de ar, fadiga. Isso, exatamente. Outras, né? Mas eu fico imaginando a pessoa que não consegue se comunicar. A gente falou do Alzheimer. Eu queria até que se vocês dessem algumas orientações. Primeiro, ter essa comunicação antes, porque o Alzheimer também a pessoa vai perdendo a memória e tudo mais, vai ficando difícil. E muitas vezes, talvez vocês se deparem com pessoas que não conseguem mais se comunicar. E aí fica aquela coisa do mexe o olho, consegue mexer o dedo, e você fica nas coisas básicas, né? Tá com dor? Tá com sede? Tá com fome? Onde dói? Aqui? Fala um pouquinho do que vocês gerenciam no cuidado paliativo e dessa comunicação. Muito bem. Nós temos uma série de sintomas, inclusive a gente usa uma tabela, digamos uma escala, para avaliar o quanto do sintoma está incomodando o paciente. É uma escala simples, que pode ser aplicada por qualquer pessoa da equipe de saúde, não precisa ser necessariamente o médico, e que vai de 0 a 10. 0, sem sintomas, e 10, o pior sintoma possível. Então, isso a gente pode usar naqueles pacientes que são comunicativos, que conseguem ter capacidade cognitiva para nos responder dessa forma. Mas que já não verbalizam mais, é isso que a senhora está falando? Não, isso verbalizando, os pacientes que verbalizam. E aí dá de 0 a 10 para você entender. Exatamente, aí a gente consegue entender o quanto aquele sintoma o está incomodando. Tá. E daí dentro desses sintomas que são avaliáveis, a gente pode lembrar da dor, da falta de ar. Você muito pontuou, e é extremamente importante, a fadiga. As doenças crônicas trazem muita fadiga. Sintomas de tristeza, sintomas de ansiedade, falta de apetite, coceira. Em algumas doenças a gente vê que o que mais incomoda o paciente é o prurido, a coceira. Então, são muitas coisas, né, que a gente pode avaliar como sintomas e intervir.
seja de maneira medicamentosa, através de remédios, ou não, através de outras técnicas, né? Então, psicoterapia, auxílio de um trabalho, por exemplo, de uma terapeuta ocupacional e etc. O paciente não comunicativo é o nosso grande desafio, eu diria, né? Porque nós precisamos criar uma afinidade com ele a ponto de entender pequenas reações que possam simbolizar algum sintoma. Vale a pena ressaltar que nesses pacientes não comunicativos, aumento de frequência cardíaca, retirada, por exemplo, quando você o toca e ele faz algum movimento de retirada da sua mão, ou então se você o toca, ele contrai a musculatura, aumento da pressão arterial, aumento da frequência respiratória, isso podem ser sinais de algum tipo de desconforto, né? Então, se você está diante desse paciente que não é comunicativo, a gente precisa ficar muito atento a todos esses sinais que eles podem nos dar, porque podem interferir e trazer a informação de que pode ser um sintoma que não está bem controlado, como a dor, por exemplo. Um desafio, né, doutor? Eu vi alguns aplicativos aí que dão alguma ajuda, só que alguns são caros, você tem que pagar também, né? E também, pelo que eu entendi, assim, eles mostram uns quadradinhos com os números para a pessoa olhar, mas aí depende da limitação da pessoa, se às vezes não está enxergando, enxerga, mas não consegue verbalizar, e por aí vai, né? Tem um caso de uma colega que eu visitei no hospital e ela falava, não estava verbalizando, falava das dores nas pernas, e ela fazia assim. Eu falei, meu Deus, que cortaram o quê, né? E no final ela queria dizer, porque eu estava perguntando que perna dói, e ela fazia assim, que eram as duas. E aí, para entender isso, demorou, né? Então ficou pensando, mas que desafio, né? Quando a pessoa para de verbalizar e comunicar, né, doutor? Com certeza. Acho que aí vem um outro ponto que é muito importante e que a gente ainda não citou, que é a importância da equipe multidisciplinar. Por exemplo, no ambiente de enfermaria, a informação que o técnico de enfermagem me passa de como o paciente estava gemendo, por exemplo, na hora que ele estava dando banho, é uma coisa que para mim é muito importante. Então, se ele não está com um sintoma controlado na hora que ele está no banho, eu preciso atuar de alguma forma naquele sintoma, naquele momento pontualmente. Às vezes, um paciente que é lúcido tem a dificuldade de falar para a equipe médica, por exemplo, que ele tem algum sintoma que não está controlado, porque talvez ele pense que isso vai aumentar o tempo de hospitalização dele. É uma possibilidade, mas teve um vínculo afetivo com o pessoal da Copa, que passa lá para levar comida. E a informação que o pessoal da Copa me traz também é importante. Os profissionais da psicologia que fazem o acompanhamento desse paciente também podem trazer. Então, acho que isso reforça a importância de que o cuidado paliativo não é necessariamente exclusivo à medicina paliativa, que é essa intervenção que a gente pode fazer farmacológica ou não, do ponto de vista médico. É um cuidado multidisciplinar. Então, todas as pessoas que estão envolvidas naquele cuidado, podem trazer alguma informação que, no final das contas, vai acabar contribuindo no controle daquele paciente. Mas aí, geralmente, é notado, né? Porque hoje o que a gente vê assim, é um ciclo rápido, né? De troca de médicos, de enfermeiros. Então, às vezes, o médico passa, depois é outro médico, depois é outro enfermeiro. Isso é verdade. Então, o ideal é anotar ali, né? Quanto mais preciso, né? A paciente sentiu dor a tal hora da tarde, né? Exige mais, né? Eu vejo muitos enfermeiros anotando toda hora, né? Exige mais, mas é importante, né? Com certeza. E o médico também tem esse olhar de perguntar, né? Porque o enfermeiro está muito próximo, né? Com certeza. Além da família, que acaba contribuindo muito nesse momento. A visão afetiva de um familiar que olha para o paciente, que sabe que aquele momento para a gente que não chamaria tanta atenção. Para ele sabe que aquele familiar está em desconforto, por mais que ele não consiga verbalizar, para a gente é uma informação extremamente importante. E é isso que a gente vai falar depois do intervalo, a questão dos cuidados paliativos, do envolvimento da família. O paciente saiu do hospital, ou mesmo quando está no hospital, mas vai para casa, principalmente. E como é que é essa questão da família, né? Nem sempre é uma questão social. A gente pode pensar, o cuidado paliativo é mais caro, exige muitos profissionais, mas muitas vezes exige mais de um entendimento da família de como vai tratar esse paciente. Isso eu aprendi com eles aqui no intervalo e vou falar para vocês depois do intervalo.
Estamos de volta falando sobre cuidados paliativos. A gente já explicou bastante no primeiro bloco. Acho que você aprendeu comigo também muitos desses termos e como é que a gente tem que lidar com o paciente. Eu não sei, está correto, doutora? Deixa eu voltar aqui com a doutora Rosmary Arias. Em fase terminal, não necessariamente esse termo. Não. Não tem nada a ver, já falei besteira. Na verdade, nós evitamos usar esse termo, paciente terminal, né? Mesmo porque o cuidado paliativo não se restringirá apenas ao paciente que esteja numa fase terminal de doença. Aliás, é justamente o contrário, né? Que é o que a senhora me falou desde o começo. Olha, deixemos claro que o cuidado paliativo não é desistir. Eu queria até que a senhora explicasse, porque a gente fica, né? A gente tem que imaginar essa palavra, né? Exato. Mas vocês vão desconstruindo aí, né, com a Exato. prática que vocês trazem. É muito comum a gente ouvir, acredito que o Bruno ouça muito também, pelos corredores dos hospitais. É só paliativo agora. Aquele paciente entrou em cuidado paliativo. É paliativo, a gente não vai investir no paciente. Então, assim, dá uma conotação até um pouco financeira, né, da questão. Mas evitar usar esse termo, porque na verdade o cuidado paliativo é justamente o oposto, né, do Você que se focar fala. nos potenciais que a pessoa tem, né? Exatamente. E não na deficiência, né? E, obviamente, a gente tem que pensar que o cuidado paliativo, ele é um tratamento. Não deixa de ser um tratamento. Um tratamento voltado para alguma doença que não tenha cura. Porém, desde o primeiro momento, quando a gente tem o diagnóstico de uma doença, a gente pode ter uma quantidade grande de tratamento modificador, ou seja, tratamento que leva à cura, mas também o tratamento paliativo, desde o início da doença. Um exemplo simples, um diagnóstico de câncer. Você pode ter um diagnóstico de um câncer de intestino, ser submetido a uma cirurgia curativa, porém, essa cirurgia vai trazer para você o quê? Dor, desconforto, enfim, você vai ter sintomas relacionados ao tratamento daquela doença ou a doença diretamente, pensemos assim. Então, veja que o cuidado paliativo ele já se insere desde o início do diagnóstico. E é aquilo, quanto mais a doença avança, eu posso ter uma proporcionalidade diferente entre esses dois tipos de tratamento. O tratamento que visa a cura e o tratamento paliativo que visa o controle dos sintomas. Quando o paciente vai entrando numa fase mais avançada da doença, até chegar ao processo de terminalidade da vida, de fim da vida, o que a gente vai perceber? Agora, os tratamentos curativos, eles perdem o valor. O que ganha valor é justamente o cuidado paliativo. Então, às vezes as pessoas se referem assim, agora é paliativo, porque o tratamento curativo, ele terminou. E agora a gente precisa se concentrar exclusivamente no controle dos sintomas, que é o tratamento paliativo. Lá no seu consultório, você conversa com a família e que orientação que você dá para eles? E Converso existem muito. questões diferentes, assim, você vê que tem família que está mais preparada, tem família que não está? Sim. A gente vai percebendo isso. Obviamente, às vezes não temos muito tempo, por exemplo, quando nós estamos atuando num pronto-socorro, ou então atuando numa enfermaria. Às vezes a gente já recebe esse paciente bastante debilitado e muitas vezes a família não entende o que está acontecendo, não recebeu um preparo para ouvir determinadas opiniões em relação ao diagnóstico que aquele paciente tem. Então, dá um pouco mais de trabalho, digamos, construir essa relação. No consultório, quando você está diante do seu paciente, que escolheu você para cuidar dele, né, e a família junto, confiando em você, essa relação ela vai se tornando progressivamente mais forte, mais construída. Né? Então, eu tenho sim o hábito de conversar bastante com os meus pacientes, com os familiares dos meus pacientes. Eu acho que é importantíssimo fazer essa costura desde muito cedo. Interessante, né, doutor Bruno? Porque a doutora me falava antes que às vezes nem é uma questão social, porque a gente pode pensar que é uma questão mais elitizada, porque precisa de mais profissionais, mas talvez uma família financeiramente de uma classe social mais baixa pode dar o melhor cuidado para esse paciente do que uma família que às vezes o idoso ficou
vários familiares morreram, se tem só um jovem, não passa lá para ver, então não depende só da questão financeira. Não, com certeza não depende só da questão financeira. Acho que tem muito da ligação que as pessoas e os familiares têm, o paciente tem, com o apego à vida, quanto que foi tocado no tema morte enquanto ele teve nível de consciência e lucidez, e a forma como eu vou lidar com uma possibilidade de uma finitude breve ou um futuro que talvez não vá demorar tanto tempo assim de vida. Então, se eu estou entendendo que o corpo tem um limite, como é que eu vou lidar com o limite desse corpo? Eu entendo que as doenças têm uma progressão natural, diferentes doenças têm progressões diferentes até a evolução à morte, mas o corpo vai ter um limite. Como é que eu vou lidar com o limite desse corpo? De que forma eu vou absorver a ideia de que, visto que o fim é próximo, vou priorizar a qualidade de vida? E isso é independente de classe. Isso é por construção social de inúmeras coisas que acontecem ao longo da vida, muitas vezes atravessado pela classe também, mas por vivências outras que não só a questão financeira vai ditar. A materialidade acho que é uma questão tão individual que a classe sozinha não conseguiria explicar tudo. E a gente vê a consequência disso nesses momentos finais de vida. Uhum. Como é que vocês veem, começando pelo Dr. Bruno, o desafio, as famílias têm menos filhos. Então a gente vê hoje muitos filhos cuidando dos pais, né? Estão velhinhos, eu sei que o termo correto é idoso, mas velhinho também dá para usar ainda. E aí os filhos cuidam. E aí, às vezes, há uma limitação e tudo mais, porque precisa, como se fosse uma criança muitas vezes. Mas quem não tem tantos filhos, como é que é esse desafio? Se preparar, né, doutor, para esse momento. Eu queria que o senhor falasse do desafio individual, se a gente tem que se preparar financeiramente, uma aposentadoria, porque pode ser que você fique sozinho, não tem esposo, não tem ninguém, você vai ter que ser cuidado por um cuidador, uma pessoa. E também que vocês falassem um pouco da questão do desafio público, do SUS também, né? Porque a gente está vivendo mais e pode ser que precise mais tempo de cuidados paliativos. Sim. Acho que essa sua pergunta traz assim, a grande importância, por exemplo, desse momento que está acontecendo agora, da gente estar discutindo sobre isso, porque se a população não tem acesso a esse tipo de informação, ela não tem tempo de elaborar, ela não tem a informação necessária para poder elaborar o que ela quer para o seu fim de vida. Uhum. Dentro do ambiente público, eu trabalho dentro da Santa Casa de São Paulo, talvez um dos lugares que lida com as maiores vulnerabilidades sociais nessa cidade, e a gente consegue ver o processo final dessas vidas que não tiveram a oportunidade de ser cuidadas ao longo desse processo de finitude. Muitas vezes é triste a forma como chega para a gente, mas nos cabe, enquanto profissionais de saúde, dar o máximo de qualidade e de dignidade para aquela pessoa naquele momento. E isso não só para a população ter consciência de como que seja o seu processo de fim de vida, mas também formação em saúde, para os profissionais de saúde que ainda não tocam nesse tema da forma como deveriam, para priorizar a dignidade nesse momento. Doutora, complementa para a gente, por favor. Acho que é bem isso. É um processo de construção que a gente precisa aprender, talvez, desde a escola, né? Não falo nem desde uma faculdade de medicina, mas talvez desde a escola. A criança ir aprendendo, né, que ela precisa cuidar da sua saúde e cuidar das pessoas que estão em volta, né? Ter muitos filhos não é sinônimo de ser cuidado na velhice. Isso a gente vive muito, a gente observa muito. Tem um isso, ditado, né? que eu não sei se o Bruno conhece, como é que é? 10 filhos, uma mãe cuida de 10 filhos, 10 filhos não cuidam de uma mãe. Não cuidam de uma mãe, exatamente. E a gente vivencia muito isso. Então, eu já me peguei várias vezes pensando, meu Deus, como será? Eu não tenho filhos hoje em dia. E essa é uma realidade muito comum, Como né? será no futuro? Né? Mas, realmente, a gente vê que ter muitos filhos também não é sinônimo de que você vai estar sendo um alento bem para quem cuidado. também não tem tantos filhos. Pô, não deixei ninguém, mas também às vezes você tem e a realidade a doutora está trazendo que é outra. E isso a gente vai vendo cada vez mais. Hoje as pessoas, como você comentou, têm menos filhos ou até não têm filhos. E a gente vai envelhecer mais. Consequentemente, se nós iremos envelhecer mais, porque hoje nós temos condições de vida melhores do que no passado,
o que vai acontecer? Nós estaremos mais vulneráveis a doenças crônicas, potencialmente ameaçadoras da vida, irreversíveis talvez. Então, é algo para a gente pensar, em termos até de políticas públicas mesmo, né? E se planejar, né? Interessante também essa questão, doutor Bruno, do preparo, né, para a finitude, que o senhor citou, a questão da política pública, né? Mas eu queria falar também da questão psicológica, né? E existe uma especialidade em cuidados paliativos, e depois eu falo da questão psicológica. Sim. Não só a especialidade médica de medicina paliativa, como formações em cuidado paliativo multiprofissionais. Qualquer médico pode fazer, um clínico geral? Sim, especializações, pós-graduações especificamente podem ser feitas por qualquer médico formado ou por qualquer outro profissional de outra área, complementações em cuidado paliativo, mas as residências em cuidado paliativo, pelo menos as médicas, têm alguns pré-requisitos, por exemplo, em clínica geral, alguns outros que são pré-requisitos para essa formação em residência de cuidado paliativo. Eu fico muito curioso, agora quem sabe vocês tiram um pouco da população também, como é que o médico escolhe uma especialidade? Como é que o médico acha que vai se especializar só no pulmão, meu Deus, por quê, né? E como é que você, Bruno, como é que, doutor, um dia falou, não, eu quero me especializar nos cuidados paliativos, que geralmente vai lidar com a pessoa mais idosa? Só para retificar um ponto, eu ainda não tenho essa formação. Certo. Vem sendo uma tônica nesse momento. Eu tenho uma residência em clínica médica e trabalho numa enfermaria de geriatria em que cuidado paliativo é a minha rotina. Eu estava comentando com a doutora Rosmaria antes do início dessa sessão que é um chamado. Acho que quando você atua dessa forma, que você vê que consegue fornecer um cuidado, um conforto para aquela família, que talvez seja uma das principais pilares do cuidado paliativo, você se vê fazendo isso bem e podendo proporcionar dignidade àquela pessoa, talvez isso seja maior do que a vontade por si só, sabe? Eu tenho um grande desejo de cuidar, de fornecer cuidado, e enquanto clínico eu consigo pensar em diagnósticos, fornecer propostas terapêuticas, mas a partir do momento que essas propostas terapêuticas encontram um limite do corpo, que esse corpo já está mais fragilizado, o que eu vou fazer daqui para frente? Esse vem sendo o momento que eu estou dessa transição de entender a importância do cuidado paliativo. Entendi. Hoje, quando eu penso em chamar o especialista, é exatamente porque eu encontrei limitações dentro do ponto de vista clínico para tratar, seja a doença, seja o sintoma, e eu sinto a necessidade de um profissional que vai olhar para aquela pessoa junto comigo, para que a gente possa fornecer o máximo de cuidado possível. E que acaba atingindo, acho que uma quantidade de pacientes. Não sei, doutora, é uma maioria que acaba precisando de cuidados paliativos, né? Porque, em geral, em algum ponto da nossa vida, se a pessoa envelhecer, se ela não morrer de um acidente, alguma coisa, a tendência é que vá limitando. Não necessariamente uma doença crônica, mas, digamos, lá no finalzinho, quase todos vão precisar, não é isso? Sim. É interessante que você colocou agora, se a pessoa não morrer por um acidente, uma coisa assim. A única situação em que a gente não consegue ofertar cuidado paliativo é justamente uma situação extremamente aguda. Então, um acidente, uma morte violenta, obviamente, um infarto, uma coisa extremamente... Infarto que a pessoa que venha a falecer. Infarto, como o doutor colocou bem. Exato. Às vezes infartou, mas está vivendo. Exatamente. Tem colegas aí que estão vivendo normalmente. Exatamente. Então, é a única condição onde você não consegue receber o cuidado paliativo. Certo. Né? Então, hoje em dia, nós entendemos que todas as pessoas que possuem essas doenças ou que estão em fase de fim de vida deveriam receber os cuidados paliativos. Infelizmente, ainda não é a nossa realidade. Infelizmente, ainda temos pessoas, né, brasileiros, que infelizmente não recebem esse tipo de cuidado durante a evolução da sua doença ou até mesmo o fim da sua vida. Doutora, qual é o recado que a gente tem agora é para todo mundo, né, de qualquer idade, do preparo que a gente tem que ter, né? Eu vi uma pesquisa, por exemplo, da Kelly McGonigal, ela fez na palestra TED, e interessante que ela falou o estudo nos Estados Unidos, que as pessoas que achavam que o estresse fazia mal, morriam mais de estresse. E as pessoas que na pesquisa falavam, não, o estresse é necessário, mas eu até gosto um pouco, que achava que aquilo não lhe prejudicava,
morreu menos. Eu queria que a senhora falasse dessa questão de por que algumas pessoas se apegam na sua potencialidade, está com câncer, mas, poxa, eu tenho uma visão ainda de futuro e eu vou lutar, e a pessoa vê várias potencialidades na vida e outros se entregam, né? E queria que você falasse um pouco dessa construção que é ao longo da vida para a gente se preparar, que a gente já não fala nesse momento, né? Não sei se é só no Brasil, ninguém gosta de falar de morte ou de finitude. Mas se não falar e se não pensar e se não planejar, pode dar problema, né? Sim. A grande maioria das pesquisas que trazem essa avaliação de como as pessoas encaram a morte e o medo que isso traz, enfim, a grande maioria delas mostra que não é o medo da morte efetivamente, porque é aquele jargão, é a única certeza da vida, né, a morte, mas como ela vai acontecer. Então, tudo que traz a possibilidade de algo que seja desconhecido ou que traga angústia, medo, torna-se digamos, um tabu, né? Então, quando você recebe um diagnóstico de uma doença potencialmente grave, a primeira coisa que você pensa é: eu posso morrer, mas como será que eu vou morrer, né? Então, dentro desse contexto, muitas coisas são envolvidas. A forma com que você lida com a sua própria vida, como você enxerga, como você lida com as pessoas que te rodeiam. Uma coisa muito importante que nós tocamos pouco, mas como você lida com a sua, não religião, mas religiosidade. Qual que é a sua relação com a sua fé, com o que é sagrado para você. Então, existem diversos trabalhos que mostram que pessoas com diagnóstico de câncer, por exemplo, mas que têm uma boa religiosidade, um bom relacionamento com o sagrado, fé, elas vão muito melhor no tratamento, ainda que o tratamento não traga a cura. Então, na verdade, é uma colcha de retalhos. Você vai responder também da forma que você vive. Então, se você cuida do seu corpo, se você tem uma boa relação com a sua fé, a tendência de você enxergar de uma maneira menos pessimista, digamos assim, e até mesmo de encontrar um caminho para a cura, e se não houver essa cura que você espera, você ter força o suficiente para seguir, mesmo sem essa possibilidade. Isso é uma coisa que se constrói com vários aspectos. Acho que eu falharia em te dizer, olha, por que determinada pessoa se entrega, entre aspas, ou determinada pessoa luta. Eu acho que vai muito de todos esses fatores, de toda essa relação que a pessoa constrói em volta dela e com ela mesma. Durante toda a vida, porque é um momento que vai chegar para todos, né? E por que não? Está na natureza, né? Tem uma frase bíblica que diz: a semente, se ela não for jogada lá na terra e se ela não sumir e ficar lá no escurinho, ela não pode brotar e renascer de novo, né? Então, são momentos, são ciclos que a gente tem que se preparar. A gente está chegando ao final, mas, doutor, se quiser complementar, eu só queria que vocês falassem se os familiares tiverem alguma dúvida, ele pode solicitar um cuidado paliativo, chegar ao médico e falar: olha, eu gostaria que tivesse, né? Ah, mas o hospital não tem, como é que é essa conversa, enfim? Não, com certeza. É importante, inclusive, que isso seja feito para que a visão daquela doença, por exemplo, seja ampliada por um profissional que é especialista em vislumbrar uma possível finitude e tratar desse momento da melhor forma possível. Uhum. Uma coisa que o cuidado paliativo faz muito bem, e eu vejo isso quando eu convoco esse especialista, é um plano de cuidado. Acho que para o familiar que se encontra angustiado em relação à progressão de uma doença do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu irmão, enfim, do familiar que seja, saber quais serão os próximos passos de linha terapêutica, seja ela modificadora de doença ou não, é extremamente importante. Quando a gente fala de doenças crônicas, e eu citei antes a possibilidade de elaboração do processo de morte, o luto antecipatório, que é uma questão que a gente comenta bastante dentro da geriatria, dentro da enfermaria que eu trabalho, no cuidado paliativo,
é uma questão que pode auxiliar a família e o paciente trabalharem questões que ao longo da vida levaram a culpa, levaram a remorso. Eles conseguem trabalhar aquilo ainda em vida para que o processo de luto pós-morte seja menos penoso. Então, se a família convoca o cuidado paliativo, essa linha de tratamento já pode ser estabelecida. Legal. E eu, sabendo os próximos passos que vão ser tomados, eu consigo projetar um pouco melhor o que eu espero de um futuro breve ou de um futuro mais distante. Muita conversa aberta, muita aproximação, né? Isso é muito importante, muito diálogo. Bom, eu queria agradecer bastante o Dr. Bruno Eduardo de Menezes, médico da Santa Casa aqui de São Paulo, clínico geral, pós-graduado em geriatria e gerontologia. Obrigado, Dr. Bruno. Venha sempre. Eu agradeço o convite, estou à disposição. Que ótimo. E doutora Rosmary Arias, médica geriatra, diretora, vice-presidente da SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, São Paulo. Está certinho, doutora? Certíssimo. Obrigado. Só para finalizar, a sociedade, ela tem, ela é voltada para os profissionais, né? Na verdade, nós construímos, né, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Seção São Paulo, para os profissionais e também para os pacientes e acompanhantes. Tem alguma cartilha lá que a pessoa pode... Existem várias cartilhas, inclusive no site da SBGG São Paulo, existem compartimentos ali para quem é público leigo também ler algumas informações, algumas coisas, para quem é público profissional, ler alguns artigos, algumas coisas mais direcionadas, saber sobre eventos que a SBGG apoia ou organiza. E a nossa finalidade é difundir a geriatria, o ensino da geriatria e da gerontologia no nosso estado. E acho que essas oportunidades que a SBGG tem de trazer informação, a informação de qualidade, né, para a gente saber o que é certo, o que não é certo. Então, a gente fica muito feliz em poder trabalhar com isso, tá? A gente agradece muito o convite, agradeço estarmos aqui representando a SBGG São Paulo e que possamos, né, levar mais informações de qualidade para as pessoas do nosso estado. Tá ótimo. E para a gente foi um presente. Obrigado, viu? E olha, se você é da classe médica, entra lá no site SBGG e também se afilie, vá fazer a pós-graduação, porque que é bem interessante. Quanto mais pessoas, mais profissionais da medicina entenderem desse universo, é melhor para todo mundo, porque a finitude, como foi colocado aqui, é certa. E a gente precisa se preparar. E a Assembleia Legislativa de São Paulo também tem muita atividade nesse sentido. Aliás, deixa eu só citar aqui rapidinho, para finalizar, o projeto de lei 430 de 2023, que trata da musicoterapia como tratamento terapêutico complementar de pessoas com síndrome ou transtorno do espectro autista. Até é um dentre os vários projetos de lei que a Casa tem. Você pode vir aqui acompanhar as comissões de saúde e também participar junto ao seu parlamentar. Muito obrigado, até a próxima edição.